Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre uma condição que é a amenorreia pós-pílula. A minha menstruação não está voltando ao normal depois que eu parei de usar o anticoncepcional. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e me siga nas outras redes sociais para sempre estar sabendo as coisas novas e bastante conteúdo aí de saúde da mulher, se vocês quiserem, Instagram e TikTok. E vamos falar sobre essa situação que não é super comum, o mais comum é que isso não aconteça, mas é um tema que eu tenho recebido bastante aqui nas redes sociais, que é, eu estava usando o anticoncepcional, parei de usar anticoncepcional e a minha menstruação não voltou. Eu tô sem menstruação agora, sendo que antes de eu começar, minha menstruação era normal. O que pode estar acontecendo? Existe esse termo que se chama amenorreia. Amenorreia significa ausência de menstruação. E tem várias possíveis causas e tipos de amenorreia. E nesse vídeo eu quero falar sobre essa situação específica, amenorreia pós-pílula, que na verdade pode se aplicar também à amenorreia pós-parada da injeção ou de qualquer anticoncepcional hormonal, como injeções, pílulas, anel e adesivo. E o Implanon também, aquele implante do braço. Esses todos são métodos que são bloqueadores do ciclo menstrual. Então, quando você toma todos esses métodos que eu falei, eu vou usar pílula aqui, mas serve para todos eles, tá? Quando você toma esses métodos, eles bloqueiam o seu ciclo menstrual através do bloqueio da função ovariana. Então, você não ovula, não tem a sua ovulação, que é a soltura do óvulo todo mês, e você não tem a produção dos hormônios sexuais pelos seus ovários, que seria uma coisa normal aí do seu ciclo menstrual. E em vez de ter os seus hormônios normais ocorrendo no seu corpo, você tá com os hormônios sintéticos do método que você tá usando. Então, da pílula, você tá com seus hormônios zerados, os hormônios da pílula sintéticos que você tá ingerindo todo dia altos no seu sangue e com o bloqueio dos seus ovários, o bloqueio da sua ovulação. É assim que esses métodos agem. Se não tem ovulação e não tem óvulo, não tem gravidez. E quando você para de tomar esse método, quando você para a pílula, quando você para a injeção, teoricamente, esses níveis hormonais que estão ali no seu sangue, eles vão começar a cair. E a depender do método, depois de alguns dias ou de alguns meses, no caso das injeções, não vai mais ter esse hormônio que você estava usando do método anticoncepcional. Então, o que é normal e o que é mais comum e o que é para acontecer é que o seu corpo perceba que esses hormônios não estão mais no seu corpo e volte a produzir os seus hormônios normais do ciclo menstrual, o seu ovário volte a ovular e você volte a menstruar de forma regular, ou pelo menos da forma que o seu organismo geralmente ovula e menstrua. Então, se você tinha um ciclo de 28 dias antes de começar a pílula, parou a pílula, o mais comum é que você volte a ter ciclos regulares de 28 dias. Mas o que pode acontecer é que, como o bloqueio desses métodos ele é cerebral, a pílula ela age no cérebro, impedindo que o cérebro produza alguns hormônios que estimulam os ovários a produzirem os hormônios sexuais. E o que pode acontecer é que mesmo tirando a pílula, que é o que estava bloqueando o cérebro, pode ser que demore um tempo para o seu organismo começar a produzir esses hormônios que estimulam os ovários de novo. E isso se chama amenorreia pós-pílula, que é esse tempo que, o corpo não percebeu, ele não teve ainda a capacidade de voltar a produzir os seus hormônios e voltar a ter um ciclo menstrual regular. Isso é particularmente chato quando você parou o método para engravidar. Então você parou a pílula, você fala, sei lá, eu planejei que eu quero engravidar a partir de junho. Daí você parou a pílula em maio. Mas daí não vem a sua menstruação até dezembro. Então você fica nessa ansiedade, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Isso acontece por causa desse bloqueio central. Não existe tratamento fácil assim, né? Não existe um tratamento tipo um remédio que você toma e volta ao seu ciclo menstrual. Não adianta voltar pro anticoncepcional, porque o anticoncepcional ele vai só reforçar o bloqueio de novo, né? Então você meio que volta para a mesma situação. Mas existem alguns tratamentos naturais, existem algumas ervas que estimulam a produção desses hormônios, existem algumas ervas que estimulam, e práticas, né, na verdade, da ginecologia natural, que estimulam a volta dos seus ciclos menstruais. Isso é indicado para cada caso individualmente, então eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu não vou prescrever coisas aqui em vídeos, né? Mas saiba que a ginecologia natural tem sim terapias e ervas e tratamentos para você diminuir esse tempo de espera.
Esse tempo de espera, até uns 6 meses após a parada do método, no caso de todos os métodos, menos da injeção de 3 meses, e a injeção de 3 meses eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, adesivo, anel, a injeção mensal, a pílula, até 6 meses dessa ausência de menstruação após a parada do método, a gente acha meio tranquilo, assim, você não necessariamente precisa ir no médico, você pode só ficar esperando e observando. Mas após 6 meses, é interessante que você já procure um médico para fazer alguns exames para ter certeza se é isso mesmo. Porque apesar de eu estar falando dessa hipótese, existem também outros motivos pelo qual sua menstruação pode não ter vindo. Então, depois de 6 meses, é interessante que você procure um médico para entender o que está acontecendo. Antes, não adianta muito, tipo, 2 meses é muito comum. 2 meses é um tempo muito curtinho, então eu esperaria um pouquinho mais. É claro que se você tiver condições e quiser ir antes, você também pode ir, inclusive, para conversar sobre isso que eu tô explicando para vocês aqui, né? Agora, no caso da injeção trimestral, que é a Depo-Provera ou acetato de medroxiprogesterona, que é aquela injeção anticoncepcional que você toma a cada 3 meses, o bloqueio que esse remédio causa é um bloqueio muito maior do que todos os outros métodos que eu comentei aqui. Então, quando você decide que você vai parar de tomar a injeção, pode ser que demore até 1 ano e meio para você voltar a ter os seus ciclos menstruais normais. E não é incomum demorar mais de 8, 9, 10, 12 meses para você voltar a ter a sua primeira menstruação. Então, esse método especificamente é o que tem mais essa demora, é o que mais afeta a fertilidade após a parada do método. E aqui vamos entrar nessa questão de se eu engravido ou não, né? Se você está sem ter ciclo menstrual em amenorreia pós-pílula, você não está ovulando e, portanto, você não vai engravidar nesse período. Agora, essa é uma resposta para quem está querendo engravidar. Então, se você quer engravidar, é um problema, porque a sua chance de engravidar é próxima de 0 se você não está ovulando. Agora, por outro lado, isso não é motivo de você poder ter relações, se você não quer engravidar, você não pode ficar tendo relações sem proteção, porque lembra lá, ensino de ciclo menstrual, tem vários vídeos aqui explicando os fenômenos do ciclo menstrual, o que acontece primeiro é a ovulação. Então, se você está em amenorreia, o que vai acontecer primeiro é uma ovulação. E depois de mais ou menos 14 dias dessa ovulação é que vai ter a sua primeira menstruação. Então, como você não sabe quando vai ser a sua primeira menstruação, pode ser que você tenha essa primeira ovulação a qualquer momento. Então, você não pode se considerar como segura para ter relação sem proteção. Por outro lado, se você quer engravidar, o ideal é que você volte a ter ciclos regulares e volte a ovular regularmente, porque daí aumenta a sua chance de gravidez. Então essa é uma situação que não é super rara e que é bem aflitiva, porque principalmente se você parou o método para engravidar, isso é um problema. E daí existem algumas coisas que a gente pode fazer da ginecologia natural ou mesmo só esperar e o seu corpo mesmo vai voltar a menstruar normalmente depois de alguns meses, na imensa maioria dos casos. Se começa a passar muito tempo ou se você já tinha alguma doença que te deixava sem menstruação antes de iniciar o seu método, daí é interessante que você vá procurar um médico, porque, por exemplo, se você tinha síndrome dos ovários policísticos, que também é uma doença que faz você ficar vários meses sem menstruar. Quando você para a pílula e fica vários meses sem menstruar, a gente vai ficar na dúvida, é uma amenorreia pós-pílula ou é uma síndrome dos ovários policísticos? E isso é uma coisa que dá para diagnosticar nos exames de sangue. Então, se você já tinha alguma doença de ciclo, que o seu ciclo era irregular e está tendo isso após a parada da pílula, talvez também seja interessante ir procurar o médico antes para entender qual desses dois fenômenos ou de outros fenômenos que pode estar causando essa sua ausência de menstruação. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.